será que propósito, sentido da vida, felicidade são tudo a mesma coisa? Ou será que na prática a gente acaba confundindo tudo isso e, como resultado, a gente se sente muito confuso, cansado por dentro? Fica comigo nesse vídeo porque eu vou te explicar de forma clara e trazendo argumentos da própria psicologia sobre essa diferença entre sentido, propósito, felicidade, como essa confusão pode estar impactando diretamente na forma como a gente vive. Eu quero conversar com vocês sobre o sentido da vida, porque esse é um tema que me atravessa muito, tanto na minha história pessoal quanto nos meus estudos em psicologia. Mas antes de tudo, para quem não me conhece, eu sou a Monique, sou graduanda em psicologia, atualmente passei para o 7º período da faculdade. Já tem algum tempo que eu tenho voltado os meus estudos para a logoterapia, que é uma abordagem da psicologia, que é voltada a estudar especificamente o sentido da vida. E eu acredito muito que essa minha escolha, ela não foi por acaso. Esse tema, ele sempre fez parte de mim. E eu sempre gostei de pensar sobre o sentido da vida, propósito, missão, sobre o pra que eu tô existindo nesse mundo, afinal de contas, Senhor. Então, quando eu descobri que existia uma abordagem da psicologia que tratava justamente sobre isso, foi assim, o match perfeito. Então, desde então, além da faculdade, eu venho estudando e me aprofundando na logoterapia. E tudo isso que eu estudo, eu tento primeiramente viver, aplicar na minha vida e também trazer aqui para o canal para compartilhar com vocês, porque eu entendo que essa questão, sobre sentido da vida, propósito, enfim, isso é muito real, isso faz muito parte do nosso cotidiano. Mesmo quando a gente não para conscientemente para pensar, ficar filosofando, qual é o sentido da minha vida, ela acaba aparecendo de forma mais indireta, Por exemplo, quando a gente vive aí a nossa vida normal, faz as nossas tarefas que tem que fazer, mas no final do dia, quando a gente vai deitar, coloca nossa cabecinha no travesseiro, bate o incômodo. Tem as perguntas. Por que eu me sinto tão vazio? Por que parece que falta alguma coisa? Por que nada parece me satisfazer de verdade, Então, essas perguntas, elas surgem. E eu quero deixar algo aqui muito claro, tá? Se fazer essas perguntas, sentir esse incômodo, não significa necessariamente que a gente tá triste, que a gente está depressivo. Muitas vezes o que a gente pode estar sentindo é, na verdade, um cansaço existencial. O que eu percebo na minha leitura é que as pessoas estão existencialmente cansadas e elas não sabem muitas vezes nomear isso, entende? Então, a psicologia ela reconhece que existe um tipo de sofrimento que não é necessariamente transtorno mental, Não é transtorno de ansiedade, não é transtorno depressivo. É só um sofrimento ligado à falta de significado, Um sofrimento da existência, que está ligado àquele sentimento de vazio, E nos faz refletir, por que tudo isso, Por que eu estou vivendo tudo isso? Enfim, quando essas perguntas elas começam a aparecer, isso não está indicando que é um defeito. Ela só é um sinal, sim, um sinal de que algo dentro da gente está ali, se expressando, querendo se expressar. E é importante, sim, a gente olhar para isso. E aí é o momento exato de você embarcar no seu processo de autoconhecimento. E para a gente começar a falar das diferenças, é exatamente aqui que a confusão toda aparece. Porque muita gente acha que está sem propósito, quando na verdade está sem sentido. Ou acha que precisa ser mais feliz, quando na verdade o que ela precisa é reorganizar os sentidos dentro dela. Então agora a gente vai com calma entender a diferença entre sentido, propósito, felicidade, porque elas não são a mesma coisa. Então bora entender essa diferença. Então o primeiro ponto que eu quero desmistificar aqui é que sentido não é igual a felicidade. Sentido não é sinônimo de estar feliz o tempo todo. É muito comum a gente confundir e pensar que uma pessoa que encontrou o sentido da vida é aquela pessoa que vai estar feliz o tempo todo, Que vai ter uma vida agradável emocionalmente o tempo todo. Como se encontrar sentido fosse a mesma coisa que acordar sempre motivado, animado, positivo todos os dias. E não é sobre isso. Quando a gente fala de felicidade, a gente está falando de um estado emocional.
E estado emocional oscila. Uma hora a gente está feliz, uma hora a gente está triste, uma hora a gente está cansado, uma hora a gente está animado, uma hora a gente está agitado, enfim. Oscila muito, né? Ninguém é feliz o tempo todo, gente. E se a gente entra nessa noia de que a gente precisa ser feliz o tempo todo, a gente pode, inclusive, adoecer. Agora, o sentido, ele é outra coisa, ele é outro patamar. Não depende diretamente de como você está se sentindo no momento, né? O sentido é aquele que sustenta a gente, inclusive quando a felicidade não está presente. Ou seja, ele não depende do nosso estado emocional para existir ali, sabe? É o que faz a pessoa dizer assim, isso tá difícil, isso tá doendo, mas ainda assim é possível continuar. Porque existe aqui um sentido. E é isso que me sustenta. Percebe como é diferente? Inclusive, quando a gente olha para a psicologia do bem-estar, que se desenvolve principalmente pela psicologia positiva, os estudos mostram algo muito importante. Bem-estar psicológico não é só sobre sentir emoções positivas. Envolve fatores como significado, crescimento pessoal, coerência interna, propósito de vida. Então, isso é o que explica que uma pessoa pode estar passando por um momento difícil, mas ainda assim conseguir sentir que a vida faz sentido. Ela pode não estar feliz, mas ela pode sentir que a vida continua valendo a pena apesar de não ter felicidade. Entender isso, gente, é muito libertador. Pode não parecer, mas é libertador porque tira da gente um fardo enorme. O fardo de achar que a gente precisa ser feliz o tempo todo. Eu sei que o mundo que a gente vive, principalmente esse mundo paralelo das redes sociais, dificulta a nossa compreensão disso. Porque lá parece que tá todo mundo sempre bem, sempre realizado, sempre feliz. Mas isso, se a gente olhar direitinho, é uma ilusão. A vida real não funciona assim. E quando a gente acredita nessa ideia de felicidade constante, o que aparece é culpa, é comparação e muito adoecimento emocional. Então guarda isso, ó. Felicidade não é tudo. Sentido não é estar bem o tempo todo. O sentido é aquilo que vai sustentar a tua vida mesmo quando você não tá bem. É algo além, muito além de felicidade, tá? Uma outra confusão muito comum é achar que sentido, né, encontrar um sentido na vida é encontrar um grande propósito. Essas palavras, sentido e propósito, se confundem muito, né? Muitas vezes elas são usadas como se fossem sinônimos, só que na verdade elas são coisas bem diferentes. Então, para ficar claro, tá? Sentido e propósito se relacionam sim, porém eles não são a mesma coisa. Então vamos lá, eu vou tentar diferenciar aqui para vocês, tá? O sentido, ele não vai depender de uma função específica, de um cargo ou de uma missão grandiosa. Você não precisa descobrir o que você veio fazer no mundo para sua vida ter valor. Já o propósito, ele é mais concreto. Ele é orientado para a ação. Normalmente ele envolve projetos, causas, escolhas profissionais ou formas específicas de você contribuir para o mundo. Por exemplo, uma pessoa ela pode estar desempregada ou está passando por um momento de transição de carreira e ainda assim sentir que a vida dela tem valor. Isso é sentido, percebe? Ela não está contribuindo com um serviço para o mundo, digamos assim, né? Ela está desempregada, mas é justamente nessa fase de transição onde ela escolheu sair de uma carreira A e está indo para uma carreira B, é justo nessa transição, né? Nesse vácuo, que ela tá ali pensando sobre a vida dela, sobre as escolhas dela, sobre o que faz sentido, sobre o que não faz, percebe? Então, só por ela estar nesse limbo, nessa transição, isso já traz sentido para ela. Porque ela tá pensando, poxa, isso aqui não tá mais fazendo sentido para mim, então eu vou tentar uma outra carreira, eu vou tentar um outro caminho. E mesmo ela não tendo ainda respostas, isso já está trazendo sentido para ela, percebe? Já está fazendo ela pensar, refletir sobre a vida, sobre o que importa para ela. Então, isso é o sentido. Agora, essa mesma pessoa, ela pode dizer assim, eu quero trabalhar com psicologia para poder ajudar outras pessoas. Isso é propósito. Um outro ponto é, o sentido, ele pode ir mudando ao longo da vida. O que dá sentido para você hoje pode não ser a mesma coisa que vai te dar sentido daqui a 5, 10 anos. E mesmo assim, esse sentido ele pode existir mesmo se você não tiver ali metas claras. Mas aqui é um ponto importante para a gente pensar. O propósito, ele pode dar direção,
mas ele não vai garantir que você tenha o sentido por si só. Por exemplo, alguém pode ter um propósito muito claro, quer trabalhar muito, bater metas, desenvolver profissionalmente, enfim. Mas mesmo assim, essa pessoa, mesmo tendo aí seus propósitos claros, essa pessoa pode se sentir vazia, porque a direção existe, mas o sentido se perdeu. Percebe? O sentido ele tá mais ligado a valores, a significado, a uma coerência interna. É aquela sensação de que mesmo que a vida esteja difícil, ela ainda tá fazendo sentido para você. Por exemplo, eu tô aqui no canal e estar falando com vocês sobre o sentido da vida me dá sentido. Mesmo que, sei lá, esse canal aqui não tenha 200 mil inscritos, ou que eu não seja uma super youtuber famosa, né? Isso aqui ainda continua me dando sentido, percebe? Mesmo que aos olhos do mundo, né, esse canal aqui não seja considerado um canal de sucesso, pelo menos ainda, para mim ele é, simplesmente porque ele faz sentido para mim, percebe? E é isso, né? O sentido ele não depende de resultado, de reconhecimento ou de sucesso, considerando o olhar do outro, né? Mas sim considerando o nosso próprio olhar sobre isso que a gente está fazendo. Então, para você fixar, ó, propósito é o caminho, sentido é o solo. Então, você pode estar no caminho certo e ainda assim se sentir vazio, porque o solo não está firme. E algo que a gente vê quando a gente estuda psicologia existencial, por exemplo, é que esse sentido ele é construído. Né? A gente não encontra ele pronto, a gente precisa ir construindo ele no caminho. É muito importante a gente entender isso, gente, porque se a gente entra nesse lugar de passividade, né, de ficar esperando uma grande resposta, um grande chamado, isso pode gerar muita ansiedade na gente. Isso pode gerar paralisia, frustração e aquele sentimento constante de que a gente está atrasado na vida. Como eu vejo isso acontecer hoje, né, na vida das pessoas, como se todo mundo já tivesse descoberto alguma coisa menos você. Mas o sentido ele não está só no que eu faço, mas ele vai estar também em como eu vivo. Percebe? Aqui a gente está falando de postura, na forma como eu me relaciono, como eu escolho, como eu respondo as perguntas que a vida coloca diante de mim. Então vamos lá, o propósito ele pode ser uma expressão de sentido, mas o sentido ele vem antes. Ele é assim, outro patamar, como eu falei. Agora, enquanto você vai processando todas essas informações que eu trouxe, enquanto você vai refletindo aí sobre a sua vida, enquanto você vai tomando seu cafezinho, eu tô aqui também tomando o meu, curte esse vídeo e se inscreve no canal. Ativa as notificações para você não perder os próximos conteúdos que virão, porque eu vim determinada a fazer esse ano de 2026 ser um ano diferente na sua vida. Então eu vou trazer muito conteúdo sobre autoconhecimento, sempre, claro, baseado no que a própria psicologia traz pra gente, né, de teoria. Mas, ao mesmo tempo, eu trago também o lado prático para você conseguir aplicar na tua vida. Então, se inscreve para não perder, porque agora que você já entendeu que sentido não é propósito e não é felicidade, eu quero te apresentar 3 formas diferentes de entender o sentido da vida que aparece tanto na psicologia quanto na experiência humana. Então, vamos lá. A primeira forma é a gente entender o sentido como direção. Quando a gente fala sobre sentido como direção, isso não significa que a gente vai ter tudo resolvido quando a gente encontrar o nosso sentido. Seria ótimo, mas não. Então não significa que a gente vai ter todas as respostas, né, assim, num plano fechado, mas significa saber para onde que a vida está apontando, mesmo em meio às incertezas. É quando, mesmo sem saber exatamente onde tudo vai dar, você sente que está caminhando na direção certa, sabe? Como se fosse assim uma paz que você sente mesmo em meio às incertezas. Por exemplo, no meu caso, hoje eu estou estudando psicologia e essa é a direção que hoje, uma das direções, né, que hoje dão sentido à minha vida. Eu não sei exatamente como que vai ser depois que eu me formar, quais caminhos específicos que eu vou seguir, onde eu vou trabalhar, eu vou continuar no meu trabalho, eu vou sair, eu vou fazer outras coisas, eu não sei, eu não tenho essas respostas. Mas mesmo sem ter essa certeza, eu continuo firme andando nessa direção. Por quê? Porque é isso que me sustenta. É isso que me dá sentido. Mesmo em meio à incerteza, né, o fato de eu ter essa direção vai criar dentro de mim uma coerência interna. E isso, né, acaba reduzindo o sofrimento psicológico. Porque eu entendo por que eu estou continuando. Mesmo que eu não tenha ali todas as respostas que eu vou precisar ter lá na frente. Eu
simplesmente continuo. Uma outra forma muito importante da gente entender o sentido é através dos nossos valores. O sentido enquanto valores é quando você vive de uma forma alinhada com aquilo que você sabe, que você sente que é importante para você. Quando suas escolhas, as suas atitudes, os seus relacionamentos, tudo isso faz sentido para você por dentro. Então, olhar para os seus valores pessoais é um dos caminhos mais consistentes para você encontrar e viver esse sentido. Inclusive, eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu gravei recentemente sobre valores. Lá eu explico 3 passos práticos que você pode dar para começar a identificar quais são os seus valores pessoais, caso você ainda não sabe, esteja meio perdido. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição para você assistir depois que esse aqui acabar, como complemento desse aqui, tá bom? Então, assim, na terapia de aceitação e compromisso, por exemplo, que é uma abordagem da psicologia clínica, o foco não vai estar em eliminar o sofrimento a todo custo, mas ajudar a pessoa a lutar contra aquilo que ela não pode controlar. E a construir uma vida com sentido, mesmo na presença de dor, né? De dor emocional, existencial, enfim. Nessa abordagem, né? Viver de acordo com os valores é algo central. Então, assim, os valores, eles não eliminam o sofrimento, mas eles dão razão pra gente enfrentar essas dificuldades. Então, olhar para os valores é sim uma possibilidade muito concreta de se construir sentido. Depois vai lá e assiste esse vídeo sobre valores, que eu tenho certeza que você vai gostar muito também. E por fim, a terceira forma de entender o sentido é como resposta ao sofrimento. Às vezes o sentido não está em evitar a dor, mas em como a gente pode responder a ela. Viktor Frankl dizia que o sofrimento, ele deixa de ser apenas sofrimento quando ele encontra um significado. E isso não é romantizar a dor, tá? Isso é reconhecer que quando a gente não pode mudar a situação, ainda podemos escolher a postura com a qual a gente vai escolher atravessar essa situação. Então, o sentido nesse caso não está no sofrimento em si, está na atitude, na resposta, na forma como a pessoa se posiciona diante daquilo que ela não pode mudar. Então, para a gente resumir isso aqui, o sentido ele pode se apresentar de 3 formas: como direção, como valores e como resposta ao sofrimento. Ele não é uma coisa só, né? Uma resposta pronta. É algo que se constrói ao longo da nossa vida. Talvez em algum momento desse vídeo você tenha pensado assim: eu até identifiquei, eu tenho um propósito, mas eu acho que eu não tenho sentido. Será que tem algo de errado comigo? E eu quero te dizer com muita clareza: não tem nada de errado com você. Momentos de vazio, de questionamento, costumam aparecer em períodos de transição, mudança de fases, perdas, amadurecimento, crise de identidade. Tudo isso pode fazer com que o sentido que sustentava a vida, né, até esse determinado momento, não seja mais suficiente para agora, porque você está vivendo hoje. Então, não sentir o sentido não significa fracasso. Muitas vezes significa que a vida que você está vivendo simplesmente não conversa mais com quem você se tornou. E isso não encare como um problema, encare como um convite. Um convite para você escutar o que está mudando dentro de você, um convite para você mergulhar no seu autoconhecimento, para encontrar esse sentido que você ainda não tem. Bom, eu espero de todo o coração que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se sim, curte esse vídeo para me ajudar a levar o conteúdo para mais pessoas. Se inscreve no canal se você gosta de reflexões profundas como essa, mas ao mesmo tempo, né, sempre com base aí na psicologia. Trouxe aqui, né, no vídeo argumentos de diferentes correntes da psicologia. Então isso é muito importante, né, porque eu não tô tirando nada disso da minha cabeça, mas é sempre baseado nas coisas que eu tenho estudado. Comenta aqui se você já passou, tá passando por esse tipo de vazio, para a gente pensar juntos e aprofundar ainda mais o conteúdo desse vídeo aqui nos comentários. Ou se você não quiser comentar nada assim tão profundo, comenta só um coração para eu entender que você gostou, que o conteúdo fez sentido, para que eu possa trazer cada vez mais conteúdos profundos e parecidos como esse aqui pro canal. E agora, para fechar, em vez de te entregar uma resposta pronta, eu quero te deixar uma pergunta. O que hoje faz você continuar? Sai desse vídeo aqui pensando sobre isso, tá? E lembra, sentido não precisa ser algo grandioso. Às vezes ele pode ser pequeno, silencioso, provisório, mas suficiente para o hoje. Então, o que faz você continuar? Agora vai e assiste a esse vídeo aqui para continuar aprofundando no seu processo de autoconhecimento e na sua busca por uma vida com mais sentido e significado. Um beijo no seu coração e até o próximo.